We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Este é o Entrevistos. Aqui, abre-se espaço de conversa entre cidadãos do mundo. Falamos com pessoas curiosas, estudiosas, entusiastas e pesquisadoras. É destinado aos professores, aos alunos, aos exploradores e aos nómadas. Este é um projeto de partilha de experiências ligadas à integração, desde Portugal no mundo e mesmo o mundo em Portugal. A cada domingo, pelas 9h30, é publicado um podcast nas plataformas do Spotify, do SoundCloud e do YouTube. Disponibiliza-se a todos que quiserem ouvir experiências das pessoas comuns, de diferentes backgrounds, géneros e heranças culturais. Cada experiência é legítima, pois somos todos produtos do nosso contexto cultural e social. Hoje apresentamos Zália Razalezogay, francesa, libanesa, americana e palestiniana. Cresceu em Paris, mas mora em Londres. Este episódio foi elaborado originalmente em francês e esta gravação que estás prestes a ouvir é uma tradução do original. Está organizada em 2 partes. Ouve ao teu ritmo e, por favor, desfruta, comenta e partilha. Queria-te perguntar em relação ao teu aspecto físico. Muitas vezes as pessoas fazem questão de te relembrar os teus traços, entre aspas, exóticos ou orientais. Já sentiste que isto pode ter sido uma barreira para encontrar trabalho? Em Londres ou em França, na tua experiência pessoal, de modo geral? Em Londres penso que não, mas penso que ainda não tive entrevistas suficientes para sentir esta rejeição. Por ter os meus estágios numa galeria sem problema, o trabalho de bartender que tenho agora também não houve problema, mas em França senti muito isso. Vivi algumas situações, mas não sei se foi os meus traços físicos ou o meu nome, mas houve momentos em que olham para o meu nome e... Porque, de qualquer modo, as pessoas são politicamente corretas e não te vão dizer diretamente mas você é morena demais, de onde vem? Não te vão perguntar isso, mas eu tenho muita sorte. Como eu sou ambígua, esta expressão em inglês onde se diz ethnically ambiguous, sou etnicamente ambígua. As pessoas não sabem de onde venho, portanto é muito duro para alguém que vai ter preconceitos sobre uma origem em particular, de ter preconceitos em relação a mim porque não sabem se podem tê-las ou não. É interessante porque a primeira vez que eu te vi eu achei que tinhas uma energia bastante forte, mas acima de tudo uma energia bastante francesa. Tinhas arte de ser francesa. Foi só à medida que começámos a falar e que nos começámos a conhecer que percebi que tinhas muitas origens, mas o primeiro impacto que tu dás, eu diria que tu és francesa. Mas com mais alguma coisa. Mas isso talvez tenha a ver com a maneira como nos apresentamos, a nossa postura, que pode influenciar essa percepção. Mas no teu caso talvez seja o facto de também seres francesa e que conheces certos aspectos em mim que conheces. Portanto, para ti parece quase evidente. Mas é engraçado porque disseste-me uma vez que eu parecia russa. Sim, é verdade, era por causa do teu sotaque. Pensei que fosses russa. Há quem diga que a fonética de português e do russo são muito parecidas e isso nota-se no meu inglês. É possível, mas resumindo a nossa conversa, em Paris tive episódios relacionados com o meu nome. E sei, não vou falar em detalhe, mas quando me perguntaram o meu nome, o discurso mudou e sentes que a partir daí a oportunidade foi-se. Estava a correr bem e de repente, puf. Ainda por cima, o meu nome, se és de origem árabe, vais saber que é árabe. Mas se não és árabe e que não conheces muito bem, não vais necessariamente perceber à primeira. Poderia ser quase a Europa de Leste. As pessoas não conhecem muito bem as sonoridades. Portanto, este tipo de reação sentia em França. Cá em Londres não tive a ocasião de ser rejeitada, o que é genial, mas eu também não pesquisei imenso. Mas vejo que o meu colega de casa, por exemplo, ele é de origem jamaicana da parte da mãe, tem 25 anos, tem o mestrado da SOAS University, que é uma muito boa universidade em Londres, fez imensa coisa, até foi responsável por uma ONG para os direitos LGBTQ+, e trabalha atualmente numa grande instituição inglesa que regula os médicos em Londres e agora está à procura de outro trabalho. Já está há meses à procura e vejo todos os dias a preparar as suas entrevistas de maneira extremamente meticulosa e trabalhada e no caso dele é claramente marcado pelas feições jamaicanas, vê-se que é mestiço. E não encontra trabalho há mais de 6 meses e acho mesmo estranho, porque é alguém que tem a sua idade e o seu nível de experiência, que é muito apresentável e agradável e a sério. Tenho dificuldade em perceber porque é que ele não arranja trabalho. Cada um pode especular sobre esta situação, obviamente, mas penso que os traços físicos contam imenso. Voltando a mim, eu não sou só de origem oriental, sou também mulher, as oportunidades dependem também da forma como me visto, há imensos critérios em jogo.
mas penso que isso é importante falar porque é algo que é muito difícil para a maioria das pessoas como nós. O que é duro é que não sabes se conseguiste um trabalho ou um mestrado, no meu caso, em França, devido às tuas habilidades ou devido a preconceito. É isso que é difícil, porque torna-te muito insegura, faz-te duvidar imenso de ti própria, constantemente. Porque por um lado há uma vozinha no teu interior que te diz: tinhas tudo para isto. O mestrado que eu queria fazer em França era um mestrado de introdução ao audiovisual. Enfim, falo 2 línguas desde que nasci, adoro cinema, tinha boas notas na licenciatura. Passei o concurso com uma amiga que, aliás, merece amplamente de ter passado, mas que é de origem romena, é francesa também. Fala muito bem inglês, apesar do meu inglês ser melhor que o dela. Os meus conhecimentos em cinema eram melhores que os dela. Disseram-lhe: mas você é de origem romena, que bom, há imensos filmes romenos a serem produzidos, é uma vantagem. No meu CV estava escrito que falava árabe-libanês e também há muito cinema libanês a ser produzido. Não me perguntaram nada sobre isso e passaram 20 minutos a debater sobre um erro de gramática que tinha feito. E não tive o lugar no mestrado, e ela entrou diretamente. Ela estava chocada que eu não tivesse entrado. Achou que íamos passar as 2 no mestrado e foi aí que lhe disse que eu não tinha entrado. Ela achou muito estranho porque eu tinha melhores notas e melhor nível de línguas. Até fui eu a ajudá-la para o exame. Dei-lhe referências cinematográficas. Já lá foi há alguns anos, mas até hoje penso que devia ter tido mais cuidado com a gramática. Talvez tenha sido por isso que me lixei, mas uma parte em mim pensa também que não é possível ter sido só isso. Um erro de gramática dá para remediar. E foi o que eu lhes disse na altura da entrevista. Portanto, é por aí. É esse lugar de incerteza porque as coisas não são ditas explicitamente. As coisas são escondidas ou subtis. As pessoas acham que é vergonhoso de ter preconceitos, mas tu sentes-te perdida. O que me estás a dizer é um aspecto recorrente em comunidades afrodescendentes também. O preconceito relacionado com a pele manifesta-se pelo não dito. Nenhum empreendedor vai-te dizer: olha, não te demos este posto porque és preto. Estou a pensar no caso português, que teve uma grande onda de imigração em França. Mas nós não sentimos a questão da pele desta maneira porque somos considerados brancos, apesar de sermos mais morenos. Se aprendemos o francês, podemos passar de alguma forma mais despercebidos do que uma pessoa com traços demasiado diferentes, entre aspas. Ou se temos um nome que soa minimamente francês. Suponho que seja mais fácil desta forma passar por camaleão, mas quando está inscrito na nossa cara que temos traços que carregam consigo preconceito, é impossível dar a volta. O que é que tu dirias a pessoas que vivem o mesmo que tu? Porque apesar de tu és uma pessoa que consegue dar a volta a imensas situações, és muito forte em relação a isso. Sou forte, mas devemos relembrar que sou privilegiada. Apesar de tudo, sou de pele clara e uso muito o meu lado libanês, porque sei que os franceses adoram os libaneses. Até me dizem que eu sou quase francesa. Sim, mas na realidade eu sou francesa. Portanto, estou completamente consciente que tenho imensos privilégios e, para além disso, tenho um físico que está bastante na norma. Sou magrinha, não sou gorda, sou atraente, digamos. Portanto, todas estas coisas jogam ao meu favor e fazem que eu tenha muito mais acesso. Imagino que se fosse escura, gorda, lésbica, seria muito mais complicado. Seria completamente diferente. E sinto muito isso quando estou com amigas pretas, por exemplo. Uma vez, quando estávamos na rua em Londres, estávamos em Hampstead Heath. Para quem não conhece, Hampstead Heath é um bairro extremamente rico e extremamente branco de Londres. E estava com a minha amiga Joséphine, que é francesa também, mas que é de origem do Ghana e muito escura. E isto também é importante. Muita gente não tem noção, mas há um conceito que se chama colorismo, que faz que quanto mais escura tu és, mais sofres de discriminação racial. É incrível, é perverso e filtra as próprias comunidades entre elas, onde elas próprias se discriminam entre si. É racismo, é malicioso. E portanto, eu estava a andar com a Joséphine e queríamos perguntar as horas ou o caminho, já não me lembro, e perguntámos a um homem branco que estava a passar e a Joséphine perguntou-lhe educadamente e ele respondeu apressadamente: eu não tenho relógio, não tenho hora, não sou daqui, adeus. E foi-se embora. Ficámos paradas a olhar, do género, talvez até tínhamos alguma coisa mais para te perguntar, e mesmo assim, o que custa parar 2 minutos para nos responder? Eu estava chocada, esta pessoa tem um problema, mas para mim ela era só apressada e mal educada. Neste momento ela olhou para mim e disse-me que isto costuma acontecer imensas vezes. Eu respondi-lhe: como assim? A Josefina é perfeitamente apresentável, é triste que tenhamos necessidade de nos justificar, mas se desejamos nos vestir de uma certa maneira, deve ser a escolha de cada um. Se desejamos nos pentear de uma certa maneira, também devia ser uma escolha. Eu levanto-me de manhã e não passo nenhum pente.
Mas ela é apresentável, é doce, é simpática e isto acontece-lhe várias vezes. E, portanto, este tipo de assunto é muito frequente entre amigas. Mais do que com os amigos homens, mas penso que seja pelo facto de que entre mulheres temos mais intimidade e que falamos mais dessas coisas. Mas é verdade que o nível de esforço que devem ter na sua aparência conta-se em horas. É louco. Porque elas não podem só de manhã não fazer nada ao cabelo e não pôr maquilhagem. Se fazem isso e que já têm de lidar com preconceito, imagina. Neste caso importa a maneira como nos apresentamos ao mundo. Imagina se já existe preconceito em relação a ti e que não estás apresentável. É isso. E poderíamos dizer, sim, é o advogado do diabo, mas poderia dizer, eu também sou branca e a apresentação também conta para mim. Óbvio. Mas para nós basta agarrar num elástico e fazer um chignon que já está bom e as pessoas não vão olhar de forma diferente para nós. Ouvi isto num podcast no outro dia, mas é verdade. Uma mulher branca que tem preguiça de manhã, agarra o cabelo e sai. Dá assim um ar fofinho, um pouco despenteado, mas é estilo. É incrível que... Mas tudo isto é social também. É o que nos dizem. À medida que crescemos é o que nos foi dito. Vais ser bonita, então tens de ter os cabelos lisos, loiros, de preferência e pronto. Se tens isso, está bom. E se não tens isso, tens de compensar de outra forma. Mais uma vez, as minhas amigas pretas têm tendência a ser muito criativas e muito inteligentes. Muito criativas na sua maneira de abordar estes problemas. Uma delas, a Alice, que também é francesa, encontras-te na realidade entre franceses iguais a ti. É isso, franceses híbridos. A Alice é super ativa, é incrível. Fez uns estágios na ONU, em Nova York, logo depois de ter tido um mestrado em política. Agora trabalha na Peace Building, portanto, sobre a salvaguarda da paz, nomeadamente na RDC, República Democrática do Congo. Está agora no Quénia. Espero que ela esteja bem, porque as pessoas estão um pouco tremidas em Nairobi. Faz imensas coisas incríveis. Ela tem uma motivação e determinação incríveis e sei que nasceu do facto dela não ter escolha. Era uma obrigação para ela. Porque ou ela tinha essa atitude, ou que se lixe. Seria marginalizada. Depois também temos de ter em conta que é uma grande qualidade que ela tem. É extremamente inteligente, é extremamente motivada. Mas penso que se ela tivesse sido branca, ela estaria a ganhar imenso dinheiro a fazer o que faz. Neste momento ainda não está confortável com o que ganha. E, no entanto, faz um trabalho incrível e tem qualificações incríveis. Mas é motivada e inteligente e foi obrigada mesmo a provar o seu valor. Mas achas que esse salário tem diretamente a ver com o facto de ela não ser branca? Ou achas mesmo que ganharia mais dinheiro por isso? Ou é mais em relação às causas no qual ela está envolvida? Não, penso que tem a ver com a sua cor de pele. Se ela tivesse sido branca, com as mesmas qualificações, ela teria um salário mais elevado. Mas também não posso provar, mas não me admiraria. Porque simplesmente penso que ela teria tido mais entrevistas, também teria tido a confiança de pedir mais, provavelmente. É interessante o que dizes, a confiança e a autoestima. Todo esse meio social que te dá ferramentas. É isso, é importante. Obrigada, Zália. Queres dar uma última palavra aos teus auditores? Acho que justamente esta noção de confiança é bom determinar sobre ela. Porque infelizmente temos todos, quando vimos deste tipo de meio, temos todos obstáculos reais, não os devemos negar. Principalmente porque alguns de nós são mais privilegiados do que outros. E é importante lembrar-nos disso. Porque é aquilo que nos permite não só de relativizar, mas de estar consciente da maneira que podemos navegar o mundo. E penso que esta confiança que provavelmente não temos é o elemento mais precioso que podemos ter e é justamente a primeira coisa que nos tiram. Penso que quando crescemos assim, somos tantas vezes relembrados que somos inferiores, que somos diferentes, que somos isto ou aquilo, que no final esta confiança que pode nos levar muito longe desaparece muito rápido e que se nos apercebemos que na realidade, e espero que é isto que nós vamos fazer nesta exposição REM com o Dema, é que esta confiança está em nós e podemos todos tê-la e que os obstáculos podem ser grandes e difíceis, mas ninguém nos pode tirar essa confiança. E temos de a construir e alimentá-la, cuidar dela e utilizá-la principalmente. Obrigada.